Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Extensão em Neurologia Up to Date 2024. Eu sou Renan Domingues, neurologista, coordenador do curso. Essa é a minha apresentação. E, dando sequência ao módulo das cefaleias e neuralgias, hoje eu vou falar sobre as neuralgias e dores faciais. Esses são os meus conflitos de interesse. E começando então pela mais comum das neuralgias. Na classificação internacional das cefaleias, as neuralgias estão então no grupo 13 e a dor por lesão do trigêmeo aparece então em primeiro. Ela é 13.1. E aí nós temos algumas subdivisões, a neuralgia trigeminal clássica, a neuralgia trigeminal secundária, que pode ser secundária à esclerose múltipla, a uma lesão expansiva ou alguma outra causa envolvendo a topografia e a anatomia do nervo trigêmeo. Idiopática, quando não identificada uma causa, e diferentemente, temos também aqui a neuropatia trigeminal dolorosa. E qual é a diferença? A diferença é que aqui nós temos, basicamente, alguma alteração do nervo levando à dor, e aqui nós temos uma neuropatia, ou seja, a dor como sintoma de uma lesão do nervo trigêmeo. Então, eu tenho as outras manifestações, hipoestesia e a dor também. Então, a neuropatia trigeminal dolorosa pode ser pelo vírus herpes, pode ser, então, pós-herpética, pode ser pós-trauma do nervo trigêmeo ou algum dos seus ramos e outras eventuais etiologias. Então, como todas essas situações referem-se, ao nervo trigêmeo, é importante lembrarmos que o núcleo do nervo trigêmeo, então, o núcleo sensorial está localizado na ponte e que ele se estende até a parte alta da medula cervical. Então, o núcleo espinhal ou núcleo do trato espinhal do trigêmeo ele prolonga-se até aproximadamente a altura de C3, e aqui o nervo formando, então, o gânglio trigeminal, onde nós temos os corpos neuronais desses neurônios pseudonipolares, que dirigem-se, então, à periferia, através dos seus três principais ramos. Então, gânglio trigeminal, ramo V1, oftálmico, V2, maxilar, V3, mandibular. A neuralgia do trigêmeo, ela, então, tem uma prevalência geral relativamente baixa, mas que aumenta com a idade. Então, geralmente, após os 50 anos que ela surge, um pouco mais frequente entre as mulheres do que entre os homens, embora isso talvez esteja mais ligado a uma sobrevida maior entre as mulheres de forma geral. A fisiopatologia também é importante para que a gente entenda até a abordagem, o tratamento dessas manifestações ou dessa neuralgia. Então, a compressão da raiz do nervo trigêmeo, geralmente logo após a ponte ou próximo da ponte, é o mais frequente. Então, a maior parte das vezes isso acontece por uma alça de alguma artéria localizada naquela região. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo uma alça da artéria cerebelar superior, comprimindo aqui a emergência do nervo trigêmeo. Outras causas de compressão
podem, então, ser tumores, como um tumor neural, no caso, o neuroma do acústico, comprimindo o trigêmeo, um meningioma, outros tumores derivados de outras linhagens celulares, uma dilatação vascular, uma malformação, aqui bem mais raro. E por que essas compressões levam à dor? Porque levam a uma desmielinização focal restrita à área da compressão. E por isso que manifestam-se como uma neuralgia e não como uma neuropatia dolorosa, porque não chegam a causar uma lesão em toda a extensão do nervo. Então, essa compressão superficial, ela é suficiente para provocar esses potenciais de dor. No caso da esclerose múltipla, a desmielinização acontece por algum comprometimento em alguma estrutura ou alguma área da anatomia do nervo trigêmeo no sistema nervoso central, e além dessa estimulação de estruturas da anatomia do nervo trigêmeo, também um processo nociceptivo. Então, após essa lesão inicial, estabelecimento de um processo nociceptivo que manterá o processo de dor e poderá, inclusive, levar à exacerbação do mesmo. Clinicamente, a neuralgia do trigêmeo é caracterizado por ataques paroxísticos de dor aguda, durando aí alguns segundos em alguma distribuição de um ou mais ramos do nervo trigêmeo, mais comum V3 e V2, pode acontecer em V1 também, na distribuição oftálmica, menos de 5% dos casos. A dor, ela é paroxística, tem então uma duração curta, chega rapidamente à intensidade máxima, pode estar associado a tiques musculares, faciais, e a frequência, ela é variável de acordo com o paciente, de acordo com os gatilhos, pode chegar até 50 ataques no mesmo dia. E geralmente, até por mecanismos eletrofisiológicos, após uma dor desencadeada por um gastilho, existe um período refratário e geralmente não acorda os pacientes depois que eles conseguem dormir. Geralmente, quase sempre unilateral, e os gatilhos são muito importantes para o diagnóstico. Então, pode ser um toque leve, que às vezes leva o paciente a cobrir, a proteger essas áreas, às vezes até o próprio vento, mas toques leves já podem funcionar como tal. O mastigar, o falar, escovar os dentes, ar frio, sorrir, fazer caretas. Sintomas autonômicos são frequentes quando o acometimento é da divisão V1 e, como já comentamos na aula das cefaleias trigêmeo-autonômicas, isso constitui, então, um diagnóstico diferencial difícil com a SUNCT e SUNA. E, embora a dor seja através de espasmos, pode acontecer uma dor leve entre esses espasmos, entre essas crises. Então, com esses sintomas em mente, quais são os critérios diagnósticos? Então, esses espasmos, esses paroxismos de dor na distribuição do trigêmeo, e que precisa ter todas essas características: a duração de segundos, máximo 2 minutos, intensidade severa, e tem que ser uma dor tipo choque elétrico, facada, uma dor aguda, precipitado por estímulos inócuos dentro da região trigeminal. Então falamos dos gatilhos e ausência de outras explicações. Então esses os critérios diagnósticos.
E que pode, então, ser corroborado, não é pré-requisito para o diagnóstico, mas pode ser corroborado por imagem, e imagens em T2 de alta resolução, sequências como Drive, CIS, Fiesta, podem nos mostrar o contraste entre o líquido cefalorraquiano e estruturas neurovasculares. Então, aqui nós vemos essas imagens mostrando, então, a presença do vaso em contato com o nervo trigêmeo. E, então, sequências de visualização de vasos que os diferenciam, então, do líquido cefalorraquiano podem mostrar essa relação, como aqui nós vemos, o contato do vaso com a emergência do nervo trigêmeo. Então, a ressonância para visualização do contato neurovascular, ela tem que ser especificada, tem que ser feita com contraste, tem que ser feita uma sequência específica para que haja essa identificação, e isso pode corroborar o diagnóstico, como eu disse, não faz parte dos critérios, mas pode também dar uma indicação a respeito da terapia. E a terapia padrão é a terapia clínica, é o tratamento medicamentoso. A droga mais classicamente estudada é a carbamazepina, que tem uma eficácia bastante grande, um NNT abaixo de 2, e que é usada, então, em doses variáveis, a depender da resposta do paciente, em 3 tomadas ao dia, com efeitos adversos que são relativamente frequentes, né? Desde gastrointestinais, a hiponatremia, que pode ser um problema, especialmente em pacientes mais idosos, manifestações alérgicas, alterações neurológicas por toxicidade neurológica da substância, até reações graves, que geralmente estão ligadas ou a manifestações alérgicas ou a insuficiência hepática. Então, é uma medicação muito eficaz, mas que tem que ser manejada com muito cuidado, especialmente porque normalmente estamos falando aqui de pacientes com mais de 50 anos de idade. A oxcarbazepina é uma opção com menos efeitos adversos, embora um espectro semelhante à carbamazepina, uma intensidade menor de efeitos adversos, particularmente efeitos neurológicos. E a dose, então, 600 a 1.800 miligramas ao dia, em 2 tomadas, sendo, então, uma alternativa um pouquinho mais segura do que a carbamazepina. Outros tratamentos já foram testados e alguns deles mostraram funcionar. A gabapentina ela tem menos efeitos colaterais que os medicamentos anteriores, talvez não com a mesma eficácia, mas em pacientes que têm algum tipo de intolerância ou que tiveram algum tipo de efeito adverso com as medicações de primeira linha, pode ser uma alternativa, assim como a lamotrigina, que mostrou resultado positivo em um estudo, a dose bastante variável, sabemos que é um fármaco anticrises mais seguro que carbamazepina e oxcarbazepina, então uma alternativa em alguns casos. O baclofeno, nós temos evidências limitadas, é uma medicação que também pode estar associada aí com efeitos adversos, principalmente neurológicos, mas que pode ser uma alternativa, eventualmente até como associação. E, nos casos de atendimento desses pacientes
crise e que chegam em uma unidade de emergência, as alternativas que nós dispomos aqui no nosso meio e com efeito rápido são a fenitoína endovenosa, que nós usamos numa dose que pode ser a própria dose equivalente para tratamento do estado de mal epilético, ou podemos tentar iniciar com 50% da dose, como nós já abordamos na aula sobre tratamento na emergência das cefaleias e algias faciais. Ou também há evidências de bom resultado com a lidocaína em 60 minutos EV. É claro que essa é uma medicação que tem que ser monitorada com muito cuidado por conta de efeitos cardiovasculares. Há estudos com aplicação de toxina botulínica, então não há um protocolo bem definido, mas podem ser feitas aplicações em pontos relacionados à topografia da dor, e essa revisão sistemática e meta-análise mostra que os resultados podem ser eficazes e nós sabemos que esse é um tratamento bastante seguro. Então, embora não seja ainda um tratamento de primeira linha, pode ser uma alternativa, especialmente quando há necessidade de associação ou mesmo quando há algum tipo de efeito adverso com os medicamentos iniciais. E na falha dos tratamentos clínicos ou na impossibilidade de mantê-los em função de efeitos adversos, nós temos disponíveis tratamentos cirúrgicos, sendo que o mais tradicional é a cirurgia aberta para descompressão microvascular. Então, aqui ressalta-se então a importância do exame de imagem, que ao avaliar a etiologia da neuralgia e mostrando esse contato neurovascular, pode indicar uma possibilidade de um resultado mais efetivo com esse tratamento. É claro que é uma cirurgia aberta, tem os seus riscos, mas tem uma resolutividade muito boa. Os procedimentos ablativos são procedimentos, então, que são feitos direcionados ao gânglio do trigêmeo, então, através do forame oval, introdução de uma agulha que vai ser direcionada para o gânglio trigeminal, que será inativado por radiofrequência, balonização ou utilização de glicerol, que são, então, diferentes tecnologias para destruir células do gânglio trigeminal, ou a radiocirurgia. Os procedimentos ablativos do gânglio trigeminal, obviamente, são menos invasivos, comportam um risco mais baixo, mas apresentam também alguns inconvenientes. Um deles é o fato de poderem induzir uma hipoestesia na região correspondente ao gânglio trigeminal, então essa sensação anestésica que o paciente vai sentir, que depois de algum tempo tende a desaparecer. E o segundo inconveniente seria a recidiva. Então, quando nós comparamos a efetividade dos procedimentos, nós vemos que radiocirurgia, a descompressão cirúrgica, propriamente dita, e os procedimentos ablativos são todos bastante eficazes, em especial na fase aguda. Agora, há uma chance menor de recidiva, quando comparados aos outros procedimentos, da cirurgia de descompressão microvascular.
Então, especialmente com o glicerol, aqui um risco mais alto de recorrência e o menor risco com a descompressão. Agora, o segundo inconveniente são as parestesias faciais, como eu comentei, e aqui o risco é baixíssimo com a cirurgia de descompressão. Portanto, um resultado equivalente, mas um resultado mais sustentado e com menos parestesias, embora o risco agudo da cirurgia, do procedimento em si, seja evidentemente maior. E, como eu comentei, ainda nas doenças e dores do nervo trigêmeo, nós temos a neuropatia trigeminal dolorosa. E a etiologia mais frequente é por recidiva do vírus da varicela zoster, causando o zoster cefálico, que é mais frequentemente visto em pacientes com mais idade e quando houve anteriormente uma erupção cutânea mais grave, e pode estar associado então com intensa alodinia, hiperalgesia. Outra etiologia da neuropatia trigeminal dolorosa é a pós-traumática em pacientes com evento traumático prévio, que permanecem após esse evento com um quadro de lesão do nervo trigêmeo e dor associada, com hiperalgesia, alodinia e diminuição de sensibilidade. Então, as características normais de uma neuropatia do nervo trigêmeo com dor associada. A esclerose múltipla, tumores também podem estar associados e, no caso da neuropatia trigeminal dolorosa, nós utilizamos tratamentos que são os tratamentos convencionais das dores neuropáticas. Então, medicamentos como a gabapentina, pregabalina, tricíclicos como amitriptilina, nortriptilina, a duloxetina, que é um dual que tem uma boa ação para tratamento da dor neuropática e, eventualmente, um tratamento mais local com a lidocaína tópica. Então, basicamente, tratamentos aí convencionais para a dor neuropática, daí a importância de se distinguir a neuralgia da neuropatia dolorosa através da semiologia, porque isso também redireciona o tratamento. Além da neuralgia do trigêmeo, nós temos várias outras, vamos falar de algumas dessas outras neuralgias. Começando pela neuralgia do glossofaríngeo. Então, glossofaríngeo é um nervo que, do ponto de vista anatômico, ele está conectado, então, com o seu núcleo, o núcleo do trato solitário, e também tem inter-relações com o núcleo motor dorsal do nervo vago. Então, aqui mostrando a sua distribuição. A localização periférica, então, corresponde à topografia onde a dor vai se manifestar. Tem um diagnóstico diferencial com algumas outras dores que também se manifestam na região posterior da garganta, como a síndrome de Eagle, que é associada, então, a um prolongamento do osso hioide e dor aqui na região da garganta, e o tratamento básico da neuralgia do glossofaríngeo é feito com medicamentos, os mesmos habitualmente utilizados no tratamento da neuralgia do trigêmeo, podendo também ser feito o uso de anestésicos locais, especialmente nas exacerbações, e também já há relatos isolados de casos aí com radiocirurgia ou mesmo tratamento cirúrgico. É interessante também
nós destacarmos que uma manifestação que pode estar associada à neuralgia do nervo glossofaríngeo é a presença de manifestações autonômicas ligadas a estímulo do nervo vago por conta dessa interconexão. Nós já comentamos isso também na aula de síncopes, então a neuralgia do glossofaríngeo ela pode estar associada a bloqueios cardíacos e síncopes por conta desses bloqueios, redução do débito cardíaco e, consequentemente, a síncope. Aqui mostrando que as mesmas sequências podem também ser utilizadas para o estudo anatômico do nervo. Então, aqui o que se nota, então, é que a região de entrada do nervo glossofaríngeo à direita está deslocada e distorcida em relação ao contralateral por conta de uma compressão vascular da artéria cerebelar posterior inferior desse lado. Então, aqui é um outro caso onde a compressão é pela AICA e, basicamente, essa proximidade, esse contato do vaso com o nervo, podendo, então, levar ao quadro de neuralgia do glossofaríngeo. Então, em casos assim, a intervenção cirúrgica pode ter uma eficácia bastante boa, claro, levando-se em conta também a existência de riscos agudos ligados à própria cirurgia. A neuralgia do intermédio, então, ela ocorre na topografia do nervo intermédio, o ramo, então, do nervo facial, na superfície lateral da membrana timpânica, no meato acústico externo e atrás da orelha. Isso, então, vai se traduzir por um quadro de dores paroxísticas intensas na região posterior da orelha. Aqui também é a região gatilho, então, relacionado a essa topografia. E a dor pode se irradiar para a região da orelha, para o meato auditivo, para a região parietal e, então, outras áreas até sensoriais do trigêmeo. Por conta aí de sensibilização, nós podemos ter essa manifestação. Pode acontecer também, no caso de uma alteração do nervo facial, alterações de percepção do paladar, distúrbio da produção de lágrima. Nós sabemos que é o nervo facial responsável pela inervação da glândula lacrimal e também responsável por inervação da glândula submandibular relacionada à salivação. Então, é um quadro clínico semelhante, mas com uma topografia diferente da neuralgia trigeminal. O tratamento também. Primeira linha, tratamento farmacológico, que é feito de maneira semelhante às demais neuralgias, e o tratamento cirúrgico relatado em casos isolados, onde identifica-se um contato neurovascular e o nervo intermédio, esse ramo do facial, sendo tocado por um nervo. Isso pode também ser estudado por imagem, e aqui a imagem da cirurgia de descompressão. Aqui o nervo intermédio, o vaso, e aqui o isolamento, o implante de Teflon separando o vaso do nervo, e isso é algo que pode ser tentado da mesma forma, quando o tratamento clínico não traz um resultado satisfatório.
A neuralgia occipital, ela é possivelmente a segunda dessas neuralgias em ordem de frequência e a sua localização está relacionada aos nervos occipitais, tanto ao nervo grande occipital, nervo occipital maior, que tem aqui a sua distribuição, e o nervo occipital menor, que tem uma proximidade muito grande com o nervo intermédio, um pouquinho posterior ao mesmo. Então é caracterizada por dores em choque, agudas, da mesma forma que as outras neuralgias, que começam na região da nuca e se projetam para o vértice, podem ser espontâneas ou provocadas. Aqui também pode haver relação com eventuais movimentos, então a proximidade desses nervos com músculos aqui da região podem também se constituir num gatilho, aqui também normalmente unilateral, e como esse é um nervo que tem um trajeto relativamente superficial, a percussão ou a palpação da região pode resultar no sinal de Tinel, que é um sinal que está presente quando nervos superficiais são percutidos ou palpados ou comprimidos e provocando, então, os espasmos dolorosos. E dependendo do grau de lesão do nervo occipital, a gente pode ter desestesias aqui na região. O bloqueio de nervos occipitais, que nós já abordamos aqui em alguns outros momentos, nas aulas de enxaqueca, nas aulas das cefaleias trigêmeo autonômicas, aqui o bloqueio de nervos occipitais tem uma efetividade bastante grande. E o bloqueio, ele é diagnóstico e terapêutico. Então, aqui o trajeto posterior do nervo occipital maior, do nervo occipital menor e os locais onde a introdução do anestésico vai levar a um bloqueio desses nervos. Então, a taxa de resposta é bastante alta e, num estudo, um número muito pequeno de pacientes relatou efeitos adversos e de forma que, como nós sabemos, esse é um procedimento bastante seguro. Quando, eventualmente, não há resposta ao bloqueio, a neuralgia occipital pode ser tratada com medicamentos, como uma dor neuropática, ou, se for uma dor de caráter mais paroxístico, pode-se pensar na carbamazepina. Se for secundária alguma lesão, especialmente se uma lesão aguda da região cervical, pode-se utilizar o colar cervical para descompressão e procedimentos para dor refratária, como radiofrequência, descompressão e estimulação. Então, os procedimentos de descompressão do nervo occipital, os procedimentos de lesão e os procedimentos de estimulação têm a mesma finalidade, que é levar a uma readaptação do funcionamento desse nervo, deixando então de originar os potenciais dolorosos. É claro que aqui são séries muito pequenas de pacientes e, de fato, considerando que com um simples bloqueio a gente tem uma boa resposta em 95% dos casos, dificilmente haverá necessidade de se encaminhar para alguns desses outros tipos de tratamento. Ainda na classificação internacional das cefaleias, e dentro do item 13 das neuralgias cranianas, nós temos a síndrome de Tolosa-Hunt,
que conceitualmente é um pouquinho diferente das outras neuralgias, já que ela não está associada a uma alteração específica do nervo e pode ter outras manifestações neurológicas, mas por ter a dor associação com o ramo trigeminal, ela mantém-se na classificação nesse grupo 13 das neuralgias cranianas. Então, o que caracteriza a síndrome de Tolosa-Hunt? Uma dor orbital episódica, geralmente unilateral, associada a paralisias de um ou mais nervos cranianos, especialmente os nervos da motilidade ocular extrínseca. Pode acontecer em qualquer idade, tanto em homens quanto mulheres, geralmente unilateral. O nervo craniano mais frequentemente acometido é o terceiro, 85% dos casos, seguido do sexto, divisão oftálmica do quinto em 30% e o troclear em 29% dos casos. O diagnóstico, então, os critérios diagnósticos atuais são os seguintes: uma dor de cabeça orbital ou periorbital, preenchendo os critérios abaixo, especialmente B e C. Então, ambos os seguintes têm que ter uma inflamação granulomatosa do seio cavernoso, fissura orbital superior e órbita, demonstrada por ressonância ou biópsia, e paralisia de um ou mais dos seguintes nervos cranianos. E C, evidência de causalidade. A cefaleia é ipsilateral a essa inflamação granulomatosa. E a cefaleia precedeu a paresia dos nervos ou desenvolveu-se junto com ela. Então, essa associação topográfica e temporal da inflamação granulomatosa com os sintomas, na ausência de outras explicações. Então, a Tolosa-Hunt, ele comporta vários diagnósticos diferenciais de outras doenças que podem causar oftalmoparesia e dor ipsilateral. Então, alterações, doenças e afecções envolvendo seio cavernoso, onde nós temos a passagem de ramos do terceiro nervo, do quinto, do quarto, do sexto. Então, todos esses nervos que podem estar acometidos nessa lesão da fissura orbital também passam anteriormente pelo seio cavernoso. Tumores, aneurismas da artéria carótida interna na sua porção intracavernosa, fístula carotídeo-cavernosa, dissecção alta da carótida envolvendo essa localização, trombose de seio cavernoso, processos infecciosos locais, vasculite, sarcoidose, que é um processo granulomatoso que também pode acometer nervos cranianos e dessa topografia, e também o pseudotumor orbital, que é uma inflamação idiopática envolvendo a órbita e que pode estar associado à doença, à produção de imunoglobulina G4 e IgG4 anti-IgG4 pode estar associado. Então, aqui alguns dos diagnósticos diferenciais e aqui imagens do que acontece
no tolosa rante. Então, aqui um processo inflamatório aqui à frente do seio cavernoso, envolvendo aqui a região de fissuras orbitárias, aqui da mesma maneira, aqui captação, aqui vemos esse processo inflamatório, e aqui nós temos o tratamento que é basicamente feito com corticoterapia e imagens antes e depois da corticoterapia, mostrando então o desaparecimento do processo inflamatório após a corticoterapia. Então, processo inflamatório e desaparecimento após a corticoterapia. E outras dores faciais que também são classificadas nesse grupo das neuralgias cranianas. Então, aqui estão incluídas a síndrome da ardência bucal, que não tem ainda uma etiologia muito bem conhecida, mas é uma ardência bucal recorrendo diariamente por pelo menos 2 horas ao dia, nos últimos 3 meses, e essa dor com as seguintes características: uma qualidade em queimação, sentida geralmente na mucosa oral, ponta da língua, e o exame da mucosa oral é normal, e o exame clínico, incluindo o teste de sensibilidade da língua, também normal. Portanto, uma condição definida especificamente por conta dos seus sintomas bastante peculiares. E já essa outra condição, a síndrome óculo-simpático paratrigeminal, a síndrome de Rieder, já é uma neuralgia secundária, então cursa com uma cefaleia unilateral na divisão oftálmica do nervo trigêmeo, pode ou não ter irradiação, agravo pela movimentação ocular, e síndrome de Horner unilateral. Então, aqui o problema está muito bem localizado por um exame de imagem, mostrando uma doença subjacente na fossa craniana média ou na artéria carótida ipsilateral. Nós sabemos que a via simpática ela passa circundando a artéria carótida. Então, o acometimento dessa via simpática craniana e do entorno da artéria carótida, seja na fossa craniana médica ou em volta da artéria carótida, podem ser, então, os responsáveis por essa síndrome. Outras dores faciais, também classificadas nesse grupo, a dor neuropática central, então, ela, na verdade, caracteriza-se por uma dor por deaferentação com a etiologia relacionada a uma lesão central. Então, isso pode ser associado a uma esclerose múltipla, uma lesão de tronco ou projeções ascendentes dos núcleos trigeminais, e surgindo então a dor concomitantemente a essa placa, a essa lesão no tronco, ou após um acidente vascular cerebral. Então, aqui basicamente é uma dor neuropática de origem central que está localizado, cujo sintoma está localizado na região da face, e que pode desenvolver-se, inclusive, meses depois do AVC, por conta da plasticidade dessas vias sensoriais. E a dor facial idiopática persistente é, como o próprio nome diz,
uma dor de causa desconhecida que tem uma duração de pelo menos 3 meses, pobremente localizada, não segue a distribuição específica de algum nervo, é uma dor mais contínua, incômoda, sem alterações do exame neurológico, ausência de causas dentárias e sem outras explicações. Então, aqui basicamente uma dor facial persistente que aparentemente, pela sua característica, tem uma natureza neuropática, mas cuja explicação não é dada, como, por exemplo, é feita aqui na dor neuropática central, onde nós temos a necessidade de identificar exatamente qual a lesão original que levou a essa dor neuropática central, interessando, do ponto de vista sintomático, a região da face. Então, essas as considerações sobre as principais neuralgias cranianas. Muito obrigado.